Olá, meu nome é Vitória Lima e eu vou falar sobre o texto Amid the Pandemic and Racial Injustice, Greater Empathy in Medical School, que a tradução é Em meio à pandemia e à injustiça racial, maior empatia na Faculdade de Medicina. Bem, esse texto ele basicamente fala sobre a empatia entre os estudantes de medicina ao longo dos anos, e principalmente agora na pandemia. Ele tem início com o relato de um estudante que fala da experiência do primeiro dia de aula dele com um atendente, e esse atendente falou que os estudantes de medicina não seriam mais empáticos do que eles já são agora. E isso despertou nele a vontade de oferecer para os pacientes a maior empatia e o respeito possível. No entanto, o texto ele fala que estudos foram feitos em diferentes instituições e obtiveram o resultado de que a empatia ela decresce ao longo dos anos entre os estudantes. E isso é em razão da grande quantidade de assuntos que os estudantes eles vivenciam ao longo da faculdade, e isso gera a síndrome de Burnout, que é o desgaste que prejudica os aspectos físicos e emocionais do indivíduo e gera o esgotamento profissional. Além disso tudo, o texto ele também fala sobre a pandemia, a injustiça racial e a brutalidade política presente no contexto atual dos Estados Unidos. E esses acontecimentos eles foram fundamentais para gerar a necessidade de um maior engajamento no discurso social e político da sociedade. Ele fala também que na educação médica, grupos de líderes eles se mobilizaram e buscaram fazer a diferença por meio de ações que melhorassem assim a conexão humana nesse período de isolamento social. Ele cita, inclusive, que alguns estudantes eles se ofereceram para ser babá ou então para fazer as compras de pessoas mais velhas. Além disso, ele também fala que os médicos e os estudantes de medicina eles estão organizando protestos pacíficos a favor do movimento Black Lives Matter e estão auxiliando no aumento da votação nesse contexto político agora. E isso tudo ele gerou um maior engajamento político. Além do mais, o engajamento dos estudantes de medicina nas questões sociais mostrou nesse período de pandemia, para aqueles que se ofereceram para ser babá e fazer as compras de pessoas mais velhas, mostrou que houve uma quebra do padrão daquele estudante de medicina que estava apenas focado nos assuntos da faculdade. E renovou o senso de empatia. Aumentou ele entre os estudantes. Além disso, além do mais, o texto dele também fala que o aprendizado ao longo da vida sobre questões sociais, sobre as disparidades presentes tanto na saúde quanto na economia, elas são fundamentais para aumentar a empatia nos estudantes e causar uma grande mudança no contexto, além de proteger contra o burnout médico, que acontece tanto nos estudantes quanto nos profissionais de medicina mesmo, quanto nos médicos. E um fator importante que relaciona tanto esse contexto dos Estados Unidos quanto do Brasil é o maior engajamento também aqui no Brasil nessas questões. Estudos já mostraram, tanto da USP quanto da Unifesp, mostraram que há a redução da empatia entre os estudantes de medicina ao longo dos anos. Mesmo que essa redução ela seja mínima. E isso mostra que esse contexto também está presente aqui no Brasil. Um fator importante de se lembrar é que na educação médica brasileira há a presença de vários projetos que incentivam a empatia, a melhoria da relação médico-paciente, como o Programa Nacional de Humanização do SUS,
a relação médico-paciente, que é ensinada nos anos iniciais da faculdade, e no contexto de residência, na medicina de família e comunidade, o método clínico centrado no paciente. E tudo isso contribui positivamente para a empatia. E também, estudos realizados entre os estudantes, mostraram que atividades com os alunos sobre atividades culturais envolvendo cinema, teatro, entre outros, são fundamentais para o fortalecimento da empatia, para o conhecimento do contexto, sensibilização do indivíduo e o fortalecimento da empatia. É isso, obrigada!